Nós temos basicamente lajes mais comuns, né? Quais lajes? Laje maciça. Quando que é mais utilizado laje maciça? Em edifício, tá? Principalmente edifícios. Por que a laje maciça é mais utilizada em edifícios? Porque uma das desvantagens da laje maciça é que ela precisa de muito escoramento comparado às outras. Eu tenho que fazer um painelzão e fazer mais linhas de escora, mas principalmente forma, tá? Então eu tenho formas, um tablado. Uma laje treliçada, são só algumas linhas de escora. Então, só para você entender. Só que quando é um edifício, eu consigo, como eu repito essa mesma forma mais vezes, o custo dessa forma se dilui. A reutilização. Um sobrado, por exemplo, eu não vou ficar reutilizando. Quando for outro sobrado, é outra geometria e eu tenho que cortar isso de uma maneira diferente e eu posso perder. Então, esse é um ponto. Para a estrutura, a laje maciça é melhor. Por quê? Porque ela é bidirecional. Ou seja, num quadradinho como esse aqui, ó, nesse livro, as cargas distribuem em todas as vigas. Então ela vai nessa direção e nessa. Esse é o conceito de bidirecional. Carga é sempre assim, quanto melhor eu distribuir, mais leve para a estrutura como um todo, tá? Então esse é um conceito importante. Mas não vamos utilizar a laje maciça no sobrado pelo motivo que eu acabei de falar. Primeiro que gera estranheza e segundo que acaba aumentando o custo mesmo daquela obra. Aí, quais outras lajes que a gente tem? Uma das outras lajes comuns é o que você disse de laje nervurada. O que é o conceito de laje nervurada? É quando eu tenho nervuras. É só isso. Então, a laje nervurada pegou a maciça, vamos pegar a maciça lá. A maciça, ela traciona e ela comprime. Se ela traciona e comprime, qual foi o conceito? Poxa, onde eu não preciso de concreto, que é na região tracionada, por exemplo, vamos tirar um pouco de concreto. E aí nós deixamos algumas nervuras, que podem ser as treliças, que podem ser nervuras com laje cubeta, que aí cria nervura em concreto mesmo, pode ser a nervura conforme você disse. A nervura nada mais é do que uma viguinha mais baixa da altura dessa laje, recebendo esses esforços de flexão. O conceito de laje nervurada é eu criar nervuras e retirar, economizar concreto onde eu não preciso dele. Aí, essa nervura pode ser treliçada ou pode ser armada, protendida ou simples, ou pode até ser feito na obra, conforme você está chamando de caipira. Eu não sabia assim não, mas o conceito não está errado, entendeu? O conceito é esse, que ao invés de você levar um negócio pré-fabricado, você faz ele na obra. E aquela região que você removeu o concreto, você faz uma coisa ou outra. Ou seja, ou você coloca um elemento de enchimento, no caso a lajota. A lajota não é um elemento que está resistindo esforços. Ela está ali só para substituir onde iria concreto, tá? Para não ter concreto ali. Por isso que pode ser o EPS, por exemplo. Não é porque o EPS está recebendo esforço. Ele está só ali na região para não deixar o concreto encher. E é o mesmo conceito da cubeta. A cubeta nada mais é de que onde iria uma lajota ou uma EPS, o pessoal inventou uma forma de plástico, polipropileno ali, de tal forma que ele pode remover. Acho que cortou um pouco. Será que é aquele que acho que você repostou, que parece uma bola? Não, essa é a cubeta. A cubeta parece uma colmeia quando você é de baixo, porque o cara fez uma forminha e remove. E tem a bubble deck, que são as bolas. Que eu achei interessante também. Mas é o mesmo conceito, entendeu? A ideia é substituir... É para preencher o espaço ali. Onde seria o concreto, eu quero economizar no concreto, e ali realmente região onde o concreto não seria importante, é uma região tracionada é aço, né? E substituir por uma bola que é vazia, é oca e você economiza concreto. Um ponto importante é que as lajes nervuradas, que é esse o conceito, aí fica mais fácil entender, uma delas, portanto, é a treliçadinha. Qual que é a vantagem da treliçadinha?
ela já vem um projetinho pronto e ela é pré-fabricada. Então é mais fácil montar do que você ter que ficar fazendo a armação dessas nervurinhas na obra, forminha diferente. Então, por isso que a treliçada tem a maior parte do mercado brasileiro, pela praticidade dela. É essa a ideia. Lá já vem na festa do tamanho, tudo, né? Isso. A pegada é essa. Reduz escoramento e é mais prático, é mais difícil do cara errar. Imagina essa chamada caipira, eu imagino que o cara executar é um pouco mais chatinho, entendeu? Ele tem que ter mais expertise naquilo, tem que dimensionar aquilo correto, tem que posicionar aquela armadura no lugar certinho, como se fosse uma viga toda certinho. Só que a laje nervurada, existem ela unidirecional, lembrando esse conceito aqui, da laje só distribuindo em uma direção e na outra não. Portanto, fica mais pesado para essas vigas aqui e essa aqui fica bem de boa. Essas são as lajes unidirecionais. Essa que você chamou de caipira e a treliçada são unidirecionais na grande parte das vezes. E tem as nervuradas bidirecionais, que daí ela tem que ter nervura nas duas direções, dimensionados para isso, aí as cargas vão nas duas direções. Mas isso é menos comum. Então, para te ajudar, sim. Mas aí, no caso, essas são bidimensionais, eu não carrego tanto em negativo e positivo? Assim, não, a bidirecional é a mesma coisa. Porque assim, ó, sempre pensa comigo assim. Qualquer uma dessas lajes, a carga é a mesma. A carga na estrutura não muda. Escolher o tipo de laje depende de como eu vou redistribuir melhor isso. Tá? Ou seja, eu vou mais carregar um lado do que o outro. No caso de uma laje bidirecional, para que ela se torne bidirecional, eu talvez vou economizar em negativo nos apoios naquela região, mas vou gastar mais no positivo, que são nervuras na outra direção. Então não tem muita mágica, tá? Não tem uma laje mais econômica. Por onde então fica a escolha? Sim. Onde para te ajudar na escolha, então? Primeira coisa que você tem que pensar para te ajudar nessa escolha. Primeira coisa a pergunta é, qual que é o tamanho do vão? É isso que você tem que perguntar primeiro. Quer dizer, qual que é a distância que ela tem que vencer daqui para cá? É uma primeira pergunta. A distância de uma viga para outra, você já fez os pilares, já fez viga. A distância de uma para outra, por exemplo, é até 5 metros, por exemplo, que é a maior parte dos nossos vãos em um sobrado, numa residência. Poxa, até 5 metros, talvez até 6 no máximo, a treliçada é uma opção ok. Talvez não seja a melhor opção, mas é uma opção aceitada culturalmente, que vai trazer economia. Se ela tiver mais que 6 metros de distância entre um e outro, ela já deixa de ser uma opção bacana. Tá? Por isso que a gente busca vãos em concreto armado, tanto para a viga quanto para a laje, se for possível, menor que 7 metros. Dá para fazer uma laje treliçada com mais de 7 metros? Dá, é possível. Mas ela acaba não se tornando a melhor das opções disponíveis, tá? Então, esse é um primeiro quesito pensando no sobrado. O outro ponto é carga. Quer dizer, é uma laje que vai ser utilizada para um salão de festa, por exemplo, ou para uma residência, ou vai ser para um boliche, uma pista de boliche extrapolando. Então, saber qual vai ser o uso junto com o carregamento. Essa, na verdade, a sua maior preocupação. E depois as cargas assim, que afetam também de vento, mas aí a estrutura como um todo, né? De uma estrutura que a gente chama de reticulada, que é concreto armado, as cargas de vento influenciam mais no pilar e na viga e na fundação. A laje em si, exceto em edifícios altos, que a gente faz o chamado diafragma rígido, aí ela pode contribuir na absorver esses esforços de vento. A laje, na maioria das vezes, não tem função de ajudar na estabilidade. Então, eu estou preocupado realmente com sobrecarga, com o tipo de uso que a gente vai ter ali. Aí, por exemplo, se o vão for grande, se o vão for mais de 6 metros, por exemplo, aí você tem que pensar em outras opções, como, por exemplo, a laje cubeta. Essa que eu acabei de falar. Essa cubetinha, que é chamada laje cubeta mesmo, você vai ver, por exemplo, a Atex tem,
Tem outras empresas que tem. Eu fiz live sobre isso já. Se você procurar lá no meu canal do YouTube, eu fiz 2 lives sobre inclusive com o Marcos Terra, que é o diretor da Atex. Quando eu tenho vãos, por exemplo, de 8, 10, 12, até 15 metros, a laje cubeta é uma melhor opção do que a treliçada. E quanto maior esse vão, mais vantagem ela é. Onde que está a mágica? Ele vai aumentando a espessura. Então, eu tenho diferentes cubetas e ela se torna mais econômica. A laje cubeta pode ser protendida ou simples, assim como a treliçada. Eu posso ter as treliças, as treliçadas ali, as vigotas, né, da laje treliçada, ela também pode ser protendida, que hoje está bem comum, inclusive. Aí você pode vencer vãos maiores do que esse que eu falei.